eu preciso dar um presente para minha esposa. Minha esposa é tudo na minha vida. Ela quer um New Beetle, na época, vermelho com banco cinza. Resumo, fechou o carro, não chorou desconto, nada. Comprou o carro à vista. Aquele cliente caiu do céu. E eu lembro o valor na época era 64 mil. Isso, Ave Maria, quantos anos atrás? 12, 13 anos atrás. Ele disse, eu vou preparar uma surpresa para ela. Ele mandou uma floricultura, encheu o carro de rosa. Coisa mais linda. E quando ela perceber que é dela, vai entrar o saxofonista. Eu disse, meu Deus. E dito e feito. Ele chegou com ela, todo sério. Eu fui lá atender. Olá, tudo bem? Tal. E aí eu fui ver qual o carro que ela queria. Ela disse, meu sonho é um New Beetle vermelho com um banco cinza. Eu disse, eu tenho um para te mostrar. E quando ela olhou para ele, ele entregou a chave para ela. Disse, o carro é seu. Aí o saxofonista entrou, a coisa mais linda, meu Deus. Quando tirou a plaquinha, aquela tapa-placa, que ela olhou para os números, que somou, dividiu, multiplicou, ela disse, aí eu não entro não. Dá meu número do azar. Por conta de uma tal de numerologia. Ela não quis o carro, meu amigo. Oxi! Ela somou a placa, foi do carro? Foi? Ela somou, viu lá, o conjunto de número e deu o número do azar dela. Ela disse, nesse carro eu não entro. Elevar. No podcast de hoje, a gente está recebendo um cara que é um verdadeiro camaleão dos negócios. O cara que ele detonava aqui na área de carros, de venda de carros, engenharia. Ele tem uma empresa também de diagnóstico médico sobre inteligência artificial. Através das inteligências artificiais. E a gente está recebendo hoje o nosso parceiro Tiago Roque. Olha, Tiagão, seja bem-vindo ao Elevar Podcast. Cara, é com muita alegria que eu recebi esse convite aqui e vim tentar contribuir ao máximo, né? A gente trocar uma ideia, fazer esse network, incentivar mais pessoas a alavancar as suas vidas através do nosso conhecimento, né? Assim como vocês, isso é bom, né? Eu também, a gente vai fazer aqui uma troca, uma soma para poder multiplicar na vida do próximo, porque nada é sobre nós, é tudo para o próximo. É isso aí. Não é isso aí? É um propósito, na verdade, né? É verdade, não é isso? Tiagão, desde já eu queria agradecer. Eu que agradeço. Por ter aceitado o nosso convite. De última hora, mas deu certo, né? Na verdade, não tem última hora, tem um propósito, né? Quando você tem um propósito, não tem esse negócio de, tem que avisar com antecedência, não. Tem que fazer o tem isso ou não. Você é ponto com, ou você é ponto fora. É isso aí. Ô, Tiago, eu queria começar pedindo para que você falasse um pouco sobre a sua história no ramo de venda de carros. Como é que nasceu essa paixão? Como é que você se descobriu um vendedor de carros? Na verdade, eu sempre me descobri vendedor, mas diante das dificuldades. E se eu for falar a minha história de vendedor, cara, surgiu, assim, eu precisava melhorar a condição da minha casa, né? E meus pais, eles nunca foram providos de grana, mas aí a gente tinha que se virar. Se não fosse a educação, por exemplo, que meu tio tinha um colégio Pedro Roque, e nos colocasse, a gente tinha estudado escola pública a vida inteira, estudei até a 4ª série. Sendo que eu entendi que para vender não é sobre convencer, é sobre entender o próximo. Você tem que entender para atender. Né? Exatamente. Entendi. E aí foi quando eu entendi que é tudo através de diálogo, tudo através de relacionamento. É diferente de muitos que acham que vender é fazer pedido. Entendi. É tirar pedido, e não é. Né? Não, você tem que entender. Porque muitas pessoas falam assim, sabe? Vendedor desenrolado é aquele que vende geladeira no Polo Norte. Esse é o maior problema de vários, pelo menos de 80%. Porque o cliente pode até comprar essa geladeira, mas quando essa geladeira chegar na casa dele, e ele morando no Polo Norte, ele vai dizer, para que vai servir? Porra, aquele cara me enrolou. Só vende uma vez. Só vende uma vez. E não é sobre isso. Vender, você tem que ter uma constância, uma indicação, uma recomendação, né? E, consequentemente, criar um bom relacionamento. E o relacionamento só vem através da confiança. É verdade. E eu lhe conheci justamente como vendedor, né? E no ramo automotivo de carros, né? Sim. E aí eu sempre acompanhei os stories dele lá, os processos, os treinamentos com a equipe, que ele vai falar daqui a pouco. Ô, Tiago, me diz uma coisa. Você falou que você sempre teve, assim, o dom de vender. Sempre foi um vendedor desenrolado. Mas eu fiquei curioso, você começou a vender carros mesmo ou antes, mais novo? Não, antes disso. Na verdade, foi como eu falei, veio através de uma necessidade. Vê bem, vocês devem ter a mesma faixa etária que eu, já tenho um 40, ele parece ter 30, tu parece também. Acho que eu gostei agora dos 30. Mas,
teve uma campanha da Cefaz, foi quando eu me descobri vendedor. Quer dizer, a gente se descobre vendedor quando começa a dar desculpa boa para os pais, né? Para não levar o castigo. É a primeira venda. Mas quando eu me descobri entre empreender e entre vender, foi quando surgiu, na época, eu acredito que eu tinha 14, 15 anos, uma campanha da Cefaz. Quem juntasse cupom fiscal e nota fiscal tinha direito a vale ingresso de show, vale ingresso de cinema, De futebol também. de futebol, pão e leite. Quem lembra? O pão e leite eu não lembro, não. Lembra? Tinha um ticket vale pão. Eu digo, Isso aí não é do meu pera tempo, aí. não. Isso aí não. Aí o que foi que eu fiz? Eu digo, peraí, eu preciso ganhar uma grana. Fui para frente de supermercado e eu disse, ó, estou participando de uma gincana do colégio e lá precisa juntar a maior quantidade de nota. Mas no final, lembra que tinha uns baús de APAI, Sim, várias instituições de caridade. Eu digo, no final a gente vai fazer uma doação. Você vai precisar do seu cupom? Não. Aí me dava aquele cupom grande, sabe? Aquele de pô. Aí fui juntar. Eu juntava uns 2 dias, depois ia no ponto de troca. Trocava por ingresso. Chegava na frente do cinema. Eu lembro. Tinha Lembra? propaganda na televisão. Aí chegava na frente do cinema, que era aqui ainda em Guatemi. Era na praça da refeição. Aí, eu disse, ó, estou com 2 ingressos para vender, eu vinha com minha namorada, mas deu errado. E aí eu vou vender um pouco mais barato, mas está aqui o ingresso. Ou seja, eu comecei a entender que ali tinha uma demanda, comecei a entender que eu poderia atender aquela demanda através de um movimento que eu fizesse, ou seja, o movimento recolher nota fiscal, trocar por ingresso e, consequentemente, vender. Então, assim, fazia no show, fazia na porta do jogo. Sem ter vergonha. E o melhor, sem ter vergonha nenhuma. E o melhor, quando sobrava aquele ticket vale pão e leite, eu trocava e levava para casa. A mãe está aqui, disse, e o dinheiro? Veio de onde? Se fica tranquila que aqui é honesto. É isso aí. E aí, esse caminho que fez com que você chegasse até as vendas dos carros, como é que foi isso? Como é que, de repente, você se viu vendedor de carros? Na verdade, não foi de repente. Foi assim. Eu comecei a trabalhar jovem, mas minha mãe disse, ó, esse dinheiro aqui. Ela queria que eu passasse na UFAL. O desejo da minha família, da minha mãe, era que eu passasse na UFAL. Velho, eu até gostava de estudar, nunca perdi matéria, mas não era o que eu queria. E um dia ela chegou e disse assim, já que você não quer, está aqui esse dinheiro. Ou você vai estudar, ou você vai fazer currículo e trabalhar. Eu preferi fazer currículo e trabalhar. Entrei numa farmácia, caixa. Depois disso, entrei no Via Box, porque eu sempre, na minha cabeça, vislumbrei aquela vontade de crescer. Eu digo, peraí, aqui eu posso crescer. Entrei como embalador de compra. Na verdade, nem sabia que era para embalador. Eu deixei o currículo, fui chamado, fiz o processo seletivo e entrei. Eu disse, aqui eu vou ser vendedor. Mentira, engano meu, era embalador. Embalei compra demais. Hoje não tem mais embalador de supermercado. Não tem mais embalador, não. Tem não. Mas sempre com aquele tino de vendedor, Sim. eu sempre me relacionava com o cliente. O senhor quer que eu separe assim? Porque eu vendia ali um serviço. Entendi. E no final, quando eu ia deixar no carro do cliente, tinha aquele cachê. É. Na época, R$2, R$5 era muito dinheiro. Vai, Maria, eu tinha uma meta diária. Vendedor tem que ter meta. Eu digo, peraí, por dia aqui eu tenho que levar vintão para casa. Pronto, era assim que eu fazia. Então, assim, aí você pergunta, como foi que você chegou no ramo de carro? Beleza. Depois disso aí, eu sempre gostei de telefone. Fui trabalhar na Oi. Na Oi, pelo amor de Deus, vendi demais telefone, demais. Só que eu fui crescendo na empresa, fui de vendedor, supervisor, fui gerente. E aí o cara que me deu a oportunidade, ele disse, Tiago, você está trabalhando muito. Ou você trabalha para viver, ou você vive para trabalhar. Você trabalhando de domingo a domingo, feriado, chega 10 da manhã, sai 10 da noite, e aí está valendo a pena para você? Aí foi quando veio, eu sempre tive a paixão por carro, eu não tinha carro, mas eu sempre tive aquela paixão, eu entendia de carro, né? Eu lia sobre, na época era a revista 4 Rodas, e eu disse, espera aí, eu vou seguir esse conselho, eu não quero trabalhar para viver. Aliás, eu não quero viver para trabalhar, eu quero trabalhar para viver. E fiz a mesma coisa quando eu tinha 18 anos, eu tinha 22 na época, deixei o currículo em concessionárias, e aí fui chamado para algumas. Fiz o processo seletivo em uma. Quando me chamaram para a Mapel, que era o Grupo João Lira, eu digo, Grupo João Lira. Lá tem o quê? Oportunidade de crescimento. E assim eu fiz. Eu não sabia para que era, eu só queria entrar. Entendi. E aí consegui através de um processo bem acirrado. Mas deu certo. Deu certo.
Agora, deixa eu lhe fazer outra pergunta. Você já puxou até um gancho no começo, mas para você, o que separa de um vendedor comum para um vendedor campeão? O vendedor comum é aquele que não tem persistência, é aquele que não tem resiliência, é aquele que desiste no primeiro não. O vendedor incomum, que é o melhor, que é o vendedor campeão, é aquele que se relaciona, é aquele que cuida da autoimagem, é aquele que cuida da sua dicção, que vai treinar, é aquele que olha nos olhos, é aquele que tem um relacionamento. Que passa segurança, né, meu irmão? Que passa segurança, porque o vendedor que é bom de fato, ele tem que entender o time da venda. Ele não é chegar ao cliente e tentar vender de todo jeito, não. É gerar necessidade. Eu falo muito isso, como, por exemplo, em loja de sapato. Você entra, o cara só quer perguntar o número do teu pé, você vai lá, pronto. Pagou, levou. Não, peraí, pô. Se você vai usar um sapato novo, por que usar meia velha? Por que não usar um cinto que combina? E aí você vai agregando valor e vai gerando uma necessidade. Mas essa necessidade não é só e somente você focado no seu objetivo de meta. É transformar, é fazer uma transformação no cliente. Justamente como você falou lá no começo, né? A pessoa comprar e voltar. Exatamente. Não é isso? E o cara se sentir melhor. Porque quem está comprando algo novo é por conta de um sonho, é por conta para elevar a autoestima, é por conta de algum fator. Não é para o cara sair de qualquer jeito. Não é né, de meu qualquer jeito. Você não sai daqui para o shopping para comprar qualquer coisa de qualquer jeito. Entendeu? Então tem que entender para atender. Existe até uma história que o cara disse, foi trabalhar numa loja de pesca. E o cara disse, hoje seu objetivo é 100 mil reais. No final do dia, o cara disse, esse é seu primeiro dia, mas é a única chance que você tem. E o cara disse assim, no final o patrão chegou e disse, você fez quantas vendas? Ele disse, fiz uma. Esse uma? Pô, não vai dar certo, pô. Você trabalhar aqui, eu dei o objetivo de 100 mil reais. Quanto foi que você vendeu? Ele disse, vendi 500 mil. Eu disse, uma? Ele disse, foi. Chegou um cara aqui para pedir uma informação. Eu perguntei o nome dele, eu percebi que ele estava estressado. E disse, espera aí, se você está estressado por quê? Olha só, ele sondou o porquê que ele estava estressado. Eu estou estressado, pô, minha mulher está muito chata, está naquele momento lá do TPM. Eu disse, espera aí, por que o senhor não vai pescar? Venha ver aqui os anzóis. Daqui a pouco já vendeu a vara, daqui a pouco já vendeu o barco. Pronto, fez os 500 mil. Ou seja, fez os 500 mil, mas por quê? Porque ele entendeu que ali teria uma necessidade. E é sobre isso. Ô, Tiago, então, o que você está dizendo é que muitas pessoas focam na meta, vamos dizer assim, no valor que vai receber, né? E não focam no resultado que o produto vai oferecer para o cliente, não é isso? Muitos. Quando você coloca o dinheiro como produto fim, velho, você vai entender até... Você não sabe nem o porquê e o para quê que está ali. As pessoas têm que saber o porquê e o para quê das coisas. De si próprio. Peraí, o porquê que eu estou aqui, o para quê que eu estou aqui. Eu preciso mudar a vida de quem? Eu sempre costumo dizer que você é lembrado por duas coisas. Ou pelo problema que você resolve, ou pela merda que você faz. Então, você tem que entender o porquê e o para quê seu, para depois você entender o próximo. Entender a sua função, né? Exatamente. Acho que às vezes bate esse lance também da necessidade, né? Às vezes tem pessoas que caem no ramo da venda não por dom ou talento, mas porque tem uma necessidade financeira e acaba que a venda, né, por ser um ramo que toda empresa tem que vender, né? Tem que vender, a pessoa acaba virando vendedor. Mas eu acho que o ponto é esse, é a intencionalidade e de repente até um chamado, né? Assim, porque é o seguinte, olha só, quem vai por necessidade pode ser que vire um monstro. Existe esse, já tive equipe, já tive gente no meu time que, bicho, eu preciso trabalhar e se eu for, eu dou o melhor. Tirei ele de uma loja de sapato que foi me atender. Eu disse, velho, eu tenho uma oportunidade para você. Assim como já tirei da oficina, assim como os caras tão gigantes aí já, que passaram por mim, eu disse, você tem um diferencial. Mas se tornar vendedor por necessidade, pode ser que dê certo e pode ser que dê errado. Porque... pela necessidade, ele vai querer fazer tudo por dinheiro. É verdade. E não é só sobre dinheiro. Dinheiro é uma consequência do trabalho que você faz, né? Agora, existem muitos vendedores que vão trabalhar para alguém e existem os vendedores que trabalham para si próprio. Qual é a parada? Velho, eu preciso saber onde vende mais barato, onde é o mercado que eu posso vender mais caro e qual é a demanda que eu vou atender. Esses aí, normalmente, são os mais informais, né?
E entra isso por necessidade. É o saber comprar, saber onde vender e para quem vender. É o básico, né? É o básico. Ô, Tiago, e nessa área, qual foi, se você puder nos dizer assim, um case mais insano assim na área de vendas que você já presenciou, que você pode trazer? Rapaz, Aquela eu vou te cena, falar, assim, aquela cena, meu Deus, só de lembrar, olha só. Chegou um cliente na época e disse assim: eu preciso dar um presente para minha esposa. Minha esposa é tudo na minha vida. Eu disse, poxa, então vamos dizer o presente. Eu fui entender a necessidade dele ser... Mas deixa eu dizer, a gente não vai ter cerimônia, ele falando comigo. Ela quer um New Beetle, na época, vermelho com um banco cinza. Tu acredita que 2 dias antes tinha chegado o carro? Eu disse, rapaz, só pode ter caído do céu. Mas ele sabia que o carro estava lá? Não sabia. Resumo, fechou o carro, não chorou desconto, nada. Comprou o carro à vista. Aquele cliente caiu do céu. E eu lembro o valor na época era 64 mil. Isso, Ave Maria, quantos anos atrás? 12, 13 anos atrás. Mais do que isso. E era muita grana. E o que é que aconteceu? Ele disse, eu vou preparar uma surpresa para ela. Ele mandou uma floricultura, encheu o carro de rosa. Coisa mais linda. E ele disse, Tiago, eu quero combinar o seguinte. Eu vou trazer ela aqui para escolher o carro. Ela vai ver o carro e ela vai apontar, mas eu não vou dizer que é dela. Eu disse, tudo bem. E quando ela perceber que é dela, vai entrar o saxofonista. Eu disse, meu Deus, isso é um sonho mesmo. Esse cara aí eu preciso entender. Tá fazendo a minha mídia, né? E dito e feito. Ele chegou com ela todo sério. Eu fui lá atender. Olá, tudo bem? Tal. E aí eu fui ver qual carro que ela queria. Ela disse, meu sonho é um New Beetle vermelho com um banco cinza. Eu disse, eu tenho um para te mostrar. Quando ela abriu a porta do carro, caíram as flores. E quando ela olhou para ele, ele entregou a chave para ela. Disse, o carro é seu. Aí o saxofonista entrou, a coisa mais linda, meu Deus. Aí você disse, porra, o que é que tem a ver essa história de insano? Vou te dizer agora. Quando tirou a plaquinha, aquela tapa-placa, que ela olhou para os números, que somou, dividiu, multiplicou, ela disse, aí eu não entro não. Dá meu número do azar. Por conta de uma tal de numerologia. Ela não quis o carro, meu amigo. Oxi! Ela somou a placa, foi do carro? Foi? Ela somou, viu lá, o conjunto de número e deu o número do azar dela. Ela disse, nesse carro eu não entro. O que é que eu digo no final? O marido vendeu o carro novo como usado e disse bem assim, eu vou me separar dela. E se separou. Meu Deus. Diga aí. Rapaz. Loucura isso. Para mim foi a maior loucura que eu já vi, porque o cara fez com tanto amor, ela recebeu com tanto amor, quando fez a soma do número, virou ódio. Dá para entender? Loucura, né? Assim, porque tem gente que... Do extremo ao extremo. Meu amigo. Tiago, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Você era conhecido como montador de time campeões. Então, assim, qual o segredo assim, que você tem para montar esse tipo de time? E dê uma dica aí para a galera, para evoluir assim, no pensamento do pessoal. Primeira coisa é você dar exemplo. Quando você dá exemplo, que as pessoas veem o seu modo operante de se relacionar e de vender, as pessoas, pô, o que é que esse cara faz diferente? Por que ele consegue vender tanto? E isso vai galgando e vai chamando pessoas para perto de você. Porque nessa ocasião acontece 2 coisas. Pessoas vão te amar pelo que você faz e outros vão te odiar pelo mesmo motivo. Verdade. Isso. Porque quando você destaca, você leva a martelada, né? Ao mesmo tempo também você puxa uma galera para o seu lado. Então, isso é que é massa. Então, quando você entende isso, que você tem essa liderança, eu sempre falo que liderança, você não pode se denominar líder, porque o líder ele é percebido. E eu sempre fui percebido assim. E eu digo, pô, eu consigo montar uma equipe campeã, pessoas que querem de fato me seguir, até porque não é sobre eu treinar, é sobre fazer uma troca. Porque tem pessoas que vêm com algo que eu não sei. E acrescenta em você. Exatamente. O segredo é fazer essa troca. Porque quando tem essa troca, gera confiança. E quem quer ter um time campeão, eu vou dar uma dica. Ó, tenha confiança no time. Outra coisa, tenha um bom convívio, um bom relacionamento e deixe trabalhar solto. Não adianta ficar cobrando em cima. E aí, vendeu quanto? E aí isso? E aí, como é que está o dia? Não, deixe solto. E fora isso, quem quiser ter um time campeão, tem que dar toda uma estrutura. Não somente de internet e telefone, e uma mesa e uma cadeira. Tem que dar condição, né?
Porque é o seguinte, tem muitos que ficam presos no operacional, e vendedor ele é feito para vender. Quando eu faturar um pedido aqui, já tem alguém que tem que receber lá. Só que tem muitos lugares que o cara faz uma venda, ele tem que digitar, ele tem que levar no financeiro, Entendi. ele tem que levar... Não vai funcionar e ninguém vai vender assim. Tem que deixar o cara livre. Ô, Tiago, e vender é mais difícil ou treinar vendedor? O que é mais difícil? Nenhum dos dois. Nem vender, nem treinar. O mais difícil, eu vou te dizer o que é você encontrar pessoas que têm essa obstinação de mudar a vida da outra. Porque um bom vendedor é aquele que entende que precisa mudar a vida de alguém todo dia. Top. Só e somente isso. Se você pegar isso, você monta a equipe que você quiser, campeã que você quiser. Se você pegar aquele cara que a gente falou no início, que está ali trabalhando pelo dinheiro, esse está errado. Esse não vai Ele não. vai ser o próximo a te passar uma rasteira no time e ser aquela maçã podre. Agora, quando você entende que o cara sai de casa para transformar a vida de alguém e levar o melhor para sua família, esse é o cara certo. Top. E a gente sabe assim que toda equipe tem essa parte, vamos dizer assim, técnica de treinamento e tal, de pessoal, mas a gente sabe também que tem pessoas que são problemáticas. Como é que você lida quando você identifica assim no seu time pessoas que de repente estão aquela maçãzinha podre ali né, que sabe que pode contaminar a equipe? Como é que você identifica isso? Se isso você consegue filtrar antes? Como é que é? Eu acho que é muito fácil identificar até. Quando você entende que existe uma reunião paralela ali, existem pessoas que já estão trabalhando com aquele cansaço, você dá aquela motivação naquela reunião matinal, mostrando os números e tal, beleza, aquele é o momento. E as pessoas saem energizadas. E quando você vê essa energia cair, velho, tem alguém que está fazendo isso. E aí é muito fácil identificar. Você chama um por um. Pode trocar. Pode Você chama. Opa, um chocolatezinho quente. Para diferenciar, né, não? Você chama ali no 1 a 1. E, velho, quem é essa maçã podre, você não pode descartar também. Porque quando você compra a maçã no supermercado e tem aquela manchinha, você não vai descartar, você corta. Primeira tentativa é cortar essa parte podre. Boa. Através de exemplo. Ninguém é descartável. Ninguém é descartável. Então, a primeira coisa que eu fiz e faço até hoje é, peraí, se eu identifiquei, vem cá, o que é que está acontecendo? O lugar que você está, o que é que você pretende? Qual o próximo passo que você quer ter aqui? Porque tem muitas pessoas que não conseguem chegar onde você está. E é assim, ó, você está aqui. Essa pessoa que é a maçã podre, ela está aqui. Ela não consegue chegar onde você está. Então, o que é que ela vai fazer? Tentar lhe rebaixar. E rebaixar para chegar, né? E muitas vezes, o que é que você tem que fazer com ela? Fazer com que Se você não consegue ver que ela não tem a condição de subir, peraí, eu vou descer um pouquinho, eu vou ficar no mesmo nível para poder entender e, pelo menos, ajudar a vida dessa pessoa. Porque quando você demite, quando você tira fora, ela vai fazer isso em outro lugar. E por trás dela tem um filho, tem uma esposa, tem uma casa. Então, você sempre tenta transformar. Agora, quem não quer ser transformado é promovido para o mercado. Entendi. E ainda tem também essa questão de custo, né? Porque demitir gera um custo para a empresa, né? Custo. O custo é absurdo. Né? O funcionário governo ele não brinca não, irmão. E aí a gente pega esse gancho, porque a gente já está falando um pouco sobre empreendedorismo, e eu queria saber um pouco sobre os seus negócios de hoje, mas eu queria fazer um gancho. O que é que você trouxe da sua experiência, vamos colocar, da venda de carros para os seus negócios hoje? Você aproveitou algo que você aprendeu? E o que foi essa... Vamos lá. Eu acredito que quem quer empreender, quem quer ser um bom empreendedor, primeiro ele tem que ser um intraempreendedor. Ele vai trabalhar no negócio de alguém, até porque é isso que a escola ensina. Ela não ensina você a empreender, ela tira você dali para o mercado e trabalhar para alguém. Por exemplo, eu sou formado em administração. A faculdade me ensinou a administrar a empresa de alguém. Então, quando as pessoas saem da faculdade, você vê, vamos colocar para fazer um número redondo, de 10 pessoas, pelo menos 30% vai abrir um negócio, as outras vai trabalhar para alguém.
Mas isso é uma crença que já tem desde a infância. É a crença dos pais, é a crença do pai dizer assim, meu filho, você tem que passar num concurso. E essa pergunta que você me fez, eu só aprendi e cresci na zona de instabilidade. Quem busca estabilidade não cresce, porque vai estar ali estável, vai estar estático. Você tem que ter uma ambição boa, não é isso? Exatamente. Então, para empreender, né, como você falou, você tem que ser um bom intraempreendedor. Eu, quando comecei nisso, eu digo, desde do início da conversa, eu disse, eu busco a oportunidade de crescer. Eu preciso ser diferente, eu preciso ser o melhor, mas não passando por cima de ninguém. Mas eu preciso ser melhor no que eu faço. Mas, para isso, tem que entender o porquê e o para quê. Peraí, onde eu estou e onde eu quero chegar e qual o prazo para isso. A meta, né, no caso. Eu, né? por exemplo, quando você falou, eu entrei no segmento automotivo, olha só, eu entrei de estagiário, sem ter faculdade. Eu tive que correr, fazer uma matrícula, eu tive que fazer uma manobra para poder entregar o documento que a empresa me exigiu. Entrei de estagiário, mas eu já coloquei na minha cabeça que eu quero crescer, mas eu não sabia para onde ainda. Com 15 dias de estagiário, eu bati um carro zero. Misericórdia. Ei, Coisa boa, hein? acabei com a lateral de um Polo na época. E aí veio o primeiro insight valioso. Você vê que tudo está na mentalidade. De dentro do carro mesmo, eu estava dentro de um Santana, que o Santana tem a frente do tamanho dessa mesa. Quando eu coloquei um pouquinho para frente, ia passando um carro, bati, de ponta a ponta. Eu dei uma ré rápida e disse, meu Jesus, e agora? Parei alguns segundos, liguei para o meu chefe, que hoje é meu grande amigo. E eu sempre falo o nome dele em palestra que eu dou, em conversas que eu tenho. O nome dele é Hilton. Hoje ele trabalha na importadora e tem uns negócios dele também. Quando eu liguei para ele, ele disse, eu já estou sabendo. Feche os olhos para o problema e foque no seu resultado. Meu Deus. Rapaz, isso foi um dos insights mais valiosos que eu tive na vida, que eu chego a me arrepiar. Todo lugar que eu passava na empresa, todo mundo dizia, eita, mal entrou, já vai sair. E eu focado no meu resultado. Né? Virei chacota. Mal entrou, já vai sair, mal entrou, já vai sair. E eu focado no resultado. Com 30 dias, eu fui chamado numa mesa que dá pelo menos umas 3 dessas daqui. Psicóloga e esse meu chefe sentado na ponta, e eu sentei na outra. E disseram assim, sabe por que você está aqui, Tiago? Eu disse, eu imagino. Mas adianto que aquilo ali não acontece porque a gente quer. Foi, de fato, um incidente. Ele disse, não. Hoje você está fazendo 30 dias na empresa. Você faturou mais do que um cara que está aqui há 16 anos. Você não é mais estagiário. E você não imaginava isso? Você agora é contratado. Eu foquei tanto no resultado que atropelei os números de um cara que estava lá há 16 anos. Então, você vê, quando você tem foco, quando você tem direção, meu irmão, você chega onde você quiser. Por quê? Porque quem não tem direção, qualquer caminho segue. Qualquer caminho serve, desculpa. Ele me deu uma direção, ele disse, foque no seu resultado. E era no resultado que eu precisava focar. Eu não sabia que eu ia ser contratado, não sabia de nada. Mas você estava focando no resultado, pensando também para resolver o problema, não é isso? Nem pensei nisso. Foi mesmo? Nem pensei em problema, não. Eu só foquei no resultado, juro. Quando você fala em resolver o problema que é pagar... Essa foi a saída, né? Porque... Que é pagar, eu fui cobrado acho que 8, 9 meses depois, que eu nem esperava mais que ia ser cobrado, mas eu já estava numa condição de poder pagar. Na época eu não podia. Mas eu foquei tanto no resultado que eu fui o estagiário mais rápido a ser contratado no grupo. Ninguém foi contratado com 30 dias. E eu fui. E foi dali que eu vi o meu potencial. Foi dali que eu disse, pô, se eu passei por isso, qual era a tua idade, eu passo por qualquer coisa. Qual era a tua idade nesse tempo? Eu tinha 22 anos. Entendi. E aí, quando eu fui contratado, fui consultor técnico, e eu disse, eu quero vender carro. Eu entrei aqui para vender carro. Só que, para eu chegar lá, eu tinha que passar por uma jornada. E as pessoas hoje se enganam quando quer crescer, não quer passar por jornada nenhuma. Já quer sair do 0 ao 100. E não é assim. Você tem que passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, e tudo tem um tempo. Porém, muitas pessoas falam, né, Jardel? Tudo é o tempo de Deus. O tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus é a condição que Ele lhe dá de saúde. Então, é você que tem que buscar esse tempo, esse downsize aí, achatar, né? Então, quando eu vi aquilo ali, eu disse, espera aí, eu posso chegar onde eu quiser chegar.
E aí foi quando eu entendi sobre modelar. Eu conheci um cara que era superintendente meu. Na época ele tinha 32 anos, quase 10 anos mais velho que eu. Eu disse, pô, esse cara é tão novo, já é superintendente. Se ele chegou, eu também chego. E essa é a parada. Se ele chegou, eu também chego. Eu disse, espera aí, o que é que ele fez? Eu fui entender a jornada dele. Formou administração, fez FGV e tal. Digo, já peguei um norte. Mas não é só sobre estudar. Já modelou, né? Já modelei. E eu disse, eu vou ser superintendente até meus 40 anos. Aí eu segui a jornada. Estagiário, consultor técnico, fui vendedor de seminovos, fui vendedor de novos, mudei de empresa, fui supervisor, fui gerente geral e com 28 anos cheguei a diretor. Ou seja, eu acelerei o tempo. Eu que foquei naquilo ali para 40 anos, eu cheguei com 28. Mas trabalhando muito, meu amigo, trabalhando demais. Mas o principal de tudo isso não foi só e somente pensando em mudar a minha vida, não. Eu tive que puxar gente comigo, mas também tive que deixar para trás, porque tudo é questão de mentalidade. Tem gente que lhe avança, tem gente que lhe atrasa. E, para quem estiver assistindo isso aqui agora, quem está andando do seu lado, a ambiência é extremamente importante. A ambiência é o que muda a sua vida, quem está do seu lado, né? Hoje, tanto na faculdade, como na família, como na igreja, a gente tem que entender com quem está andando. É verdade. Entendeu? Porque quando você tem um sonho, antes de você fazer isso daqui, eu tenho certeza que alguém disse, vai fazer isso para quê? Tu vai perder dinheiro? Pessoas pessimistas. Meu irmão, tu não vai comigo não? Tchau. Porque Deus coloca pessoas que têm o mesmo propósito, aí vocês dois juntos. Vocês não se conheceram da infância? Não. Não, se conheceram adulto. Isso. Sabe por quê? Porque Deus juntou propósito. Show de bola. E aí, já convidar você que está em casa nos assistindo para curtir, comentar e compartilhar esse podcast, porque está riquíssimo, cheio de informações, né? Porque o conteúdo aqui tá de série A, né? Vamos dizer assim. Tá sim. Ô, Tiago, e deixa eu fazer uma pergunta. Porque assim, a gente tem um lema que aqui é elevar. Então, a nossa missão é justamente trazer um conhecimento, fazer com que pessoas sejam, de repente, religadas, reanimadas nos seus propósitos. Eu tenho certeza que esse podcast ele está ajudando pessoas nesse sentido. Isso é que é bom. E aí eu quero, de repente, trazer uma dúvida que as pessoas podem até estar passando em casa. Porque você sempre teve essa mentalidade forte ou no meio desses processos você fraquejou e dizer, isso aqui não é minha área, não. Isso aqui eu vou desistir disso aqui, vou tentar outra coisa. Já sim. E isso acontece, acredito que com todo mundo que chegou ao sucesso. E o sucesso é muito relativo, né? Mas eu falo que sucesso é a soma de vários fracassos. Então, para você ter sucesso, para você ter avanço, você tem que, por algum momento, passar por uma zona dessa, de fraqueza, por uma zona de dúvida. Você tem que zona de vulnerabilidade, zona de desconfiança, porque ninguém vive bem o tempo todo, não. Mas uma coisa é certa, quando você está num momento desse daí, eu vou até recomendar um livro que é simples, vende em todas as livrarias e todo mundo já ouviu falar. É O Poder da Mente Milionária. Não é assim, Bruno, o nome desse livro? É O Poder da Mente Milionária. Sabe o que é que mata muita gente e que deixa muita gente para baixo? A própria voz da mente. Quando você entende que você domina ela e ela não domina você, a sua vida vai andar pelo menos uns 10 anos. Eu já vi muito isso assim, porque nós não somos aquilo que nós pensamos. Exato. Né? Às vezes a gente é muito movido pelos pensamentos, mas nós não somos o pensamento. A gente tem uma essência, e às vezes a gente desconecta do nosso próprio eu, da nossa essência. Por causa dos pensamentos. A voz da mente mente. Ela mente para a gente o tempo inteiro. Porque normalmente a voz que a gente dá ouvido, você pode ver. E normalmente na vida é assim, você tem uma vida de acerto, quando comete um erro, vai tudo por água abaixo. E na vida, na nossa mente também é assim. Então você vai acertando, daqui a pouco aquela mente vai tomando voz, e aí você vai perdendo sono, você vai tendo insônia, você vai gerando dúvida. Quando você domina essa voz, meu amigo, você vira altamente produtivo.
Ou seja, além da questão técnica, tem um lado espiritual. Tem que um lado espiritual, o vendedor, um lado o de empreendedor, mentalidade. né? Exatamente. Show de bola. E aí, como é que se dá a virada? Não, agora eu deixei de trabalhar para os outros e vou ser dono do meu próprio negócio. Eu na ocasião, fiz o seguinte. Eu disse, eu queria ser milionário. Depois, eu digo, peraí, se eu cheguei a diretor com 28 anos, eu queria chegar com 40, a minha próxima meta é ser milionário. Mas como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, e agora? Eu estou zerado. Como é que você ganha dinheiro sem dinheiro? Aí é onde entra a intermediação. E a mentalidade também. E a mentalidade. Peraí, eu preciso resolver um problema de um cara que quer vender, que ele não tem essa capacidade. Aí também preciso resolver o problema de um cara que quer comprar. Eu fico no meio. Então, você vai fazendo sempre essa ponte. Vai fazendo essa ponte. Muitas pessoas que deixam a vaidade tomar conta, assim como eu já deixei e caí, fraquejei. Eu, quando comecei a ganhar dinheiro, quis carro bom, quis roupa boa, na época até roupa da Coca-Cola, lembra que era moda? Eu chegava ali na Zoolha, eu disse, eita, daqui a pouco cadê o dinheiro? Sumiu. Porque acho que quando a gente está num hype, ganhando uma grana, a gente acha que vai ganhar toda hora, toda hora direto, tem. né? E o mercado ele é muito sazonal. Você vê, por exemplo, no grupo que eu falei aqui, que é o João Lira, era um dos mais fortes, hoje já nem existe mais. Entendeu? Então a gente tem que se preparar para o futuro, a gente tem que resguardar isso. Então, assim, o que eu falo para pessoas que estiver passando por esse tipo de momento, não ouçam a voz da mente, controlem. Porque se deixar ela lhe controlar, ela vai lhe dar duas coisas: o excesso de passado, que é a depressão, ou o excesso de futuro, que é a ansiedade. E aí, como é que se dá a questão dos seus negócios? Hoje, o que é que você tem de empreendimento? Vamos lá. Eu hoje tenho loja de carro, que é a Select Motors, tenho a construtora, que é a Inova Mais Engenharia, tenho uma lavanderia chamada Lavizap, tenho participação numa loja que é uma fábrica de joia, tenho também... Eu estou esquecendo, Bruno. É a construtora, a loja de carro, a Inova Mais Saúde, que é diagnóstico médico através de inteligência artificial. Que eu quero saber daqui a pouquinho como é que isso E o que mais, funciona. Bruno? É só isso, né? Só Só isso, isso. misericórdia. Não é só, né? Tem mais o quê? Você também tem a participação do MBA, né? Ah, não, e faço parte hoje, mas não rentabiliza não, isso é para prosperar na vida dos outros. Hoje eu sou embaixador em Alagoas do Instituto Êxito de Empreendedorismo, que é o maior instituto de empreendedorismo da América Latina. Tem como presidente o Janguier Diniz, que é meu amigo pessoal. É de Pernambuco, né? E ele é dono da sede educacional, que é todas as faculdades Maurício de Nassau, entre outras. Né? E assim, para esses empreendimentos, você entra com a expertise, você estudou, você fez uma outra faculdade? Não, Porque eu acredito que tem áreas aí que são bem Eu específicas, vou né? te falar, eu tenho alguns MBAs, mas eu vou dizer o que é que muda. Não é só e somente o estudo ele é extremamente importante, mas o que muda é a ambiência. O que é a ambiência? É você estar do lado de pessoas certas, de pessoas que têm esse pensamento de empreender, de pessoas que têm esse pensamento de crescer, né? Novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. E me fala aí um pouquinho sobre essa questão dos diagnósticos por IA. Quando a gente foi fazer um briefzinho para o podcast, eu confesso que eu disse, meu irmão, cara, agora é possível fazer diagnóstico médico por inteligência artificial. Queria saber como é que é isso, como é que funciona. Queria que você contasse um pouquinho aí. Vamos lá. Essa demanda surgiu através de um amigo meu, que ele é cientista, e ele criou esse negócio. Tá? Foi uma dor, acho que da família dele ou dele, e ele disse, espera aí, se eu tenho expertise, eu sou programador, ele é PhD, Ave Maria, o cara é fera. Só que ele criou um negócio, só que um detalhe não é você ter um negócio, é vender o negócio também. Isso. E foi quando ele se conectou comigo, e eu disse, espera aí, eu tenho um contato, eu sou do Instituto Êxito, tenho um contato com vários milionários, vários investidores, vários fundos de investimento, e aí foi quando eu entrei na sociedade. Mas primeiro eu tive que entender, porque você não pode entrar num negócio só e somente pela grana. Sim. Espera aí, qual é o estágio do negócio?
Onde é que a gente está, onde a gente quer chegar, beleza. Eu disse, espera aí, se a gente quer investimento, quanto é o valuation do negócio? Valuation é o valor de mercado. Contratei uma equipe chamada Sense Intelligence, que é do amigo meu, Danilo Fedel. E aí, depois de várias reuniões, a empresa, que começou do zero, o valuation dela hoje vale 33 milhões. E, através disso daí, é um documento para que fundos de investimento e empresas que queiram contratar, diga, espera aí, essa empresa aí, ela tem um futuro promissor. E, através dessa rede de contato, consegui, através de mais um sócio, que é amigo meu, que tem um network fera, eu disse, velho, tem um negócio aqui que eu entrei e eu quero colocar você. Ele entrou também como sócio, são 4. E aí fomos para Minas Gerais e começou a fazer esse tipo de diagnóstico através de exame de imagem nos hospitais lá do Mato Grosso do Sul. E aí está expandindo. Mas como é que funciona? Vamos supor, eu quero fazer um exame. É por ligação, agendamento, Não, pela internet? Vamos lá, vou te explicar. Existe um prontuário médico. Hoje ele é digital. E quando você chega na recepção do hospital, você vai receber o atendimento, depois você vai na triagem. Na triagem você vai no médico. O médico ele vai fazer uma solicitação dos exames. Se tiver exame de imagem, você vai lá fazer um raio-x, você vai fazer uma ressonância, você vai fazer qualquer exame de imagem que seja. Normalmente esse exame, ele volta para o médico, não é assim? Sim. Isso é o retorno, né, que E o chama. médico ele vai, como essa lâmpada aqui, ele coloca aqui e vai dizer, espera aí, pela expertise dele, pelo padrão e pelo conhecimento que ele tem, ele vai dar um diagnóstico a você. Certo. Mas muitos erram. Aí é onde entrou a inteligência artificial. Esse diagnóstico, quando é feito esse exame de imagem, assim que essa imagem ela é gerada, ela passa pela inteligência artificial, que tem padrões de milhões de médicos a nível global. Treinada já, né? Treinadíssima, e ela tem esse autotreinamento. Isso em qualquer órgão do corpo, qualquer um. Coração, pulmão, rim, qualquer um. Ela vai lá, faz a leitura e chega no médico já com o diagnóstico. O que é que o médico vai ter que fazer? Somente a concordância dele, porque aí ela não dá o diagnóstico, ela diz, existe a chance de 90%, 95%, 99%... Mas, de certa forma, deixa o negócio mais assertivo, né? Tira a falha humana. Assertivo. Exatamente. Então, isso faz com que acelere os processos em hospitais, isso faz com que não tenha... Isso ajuda muito no órgão público, né? Total, em qualquer âmbito, para plano de saúde também. Então, é o seguinte, inteligência artificial, ela veio para ficar. Veio para dominar. Veio para dominar. Então, os trabalhos de repetição, eles vão acabar. Infelizmente, vai acabar. Eu posso dizer a você que, na nossa época de escola, a gente treinava a máquina de datilografia. Cadê? Computador, praticamente, ninguém está utilizando mais. Hoje é só smartphone. Então, muita coisa vai se inovando, e inteligência artificial, ela chegou, de fato, para tomar a fatia dela de mercado e ninguém vai tirar isso mais. É isso que eu queria te perguntar. Quais as barreiras que vocês encontraram? Porque eu imagino que tenha tanto dessa questão dos médicos, como até questões burocráticas, né? De colocar isso para funcionar. A primeira questão é o ego do médico. Porque o médico, ele quer dizer assim, eu estudei pra caramba, passei 10 anos, fiz residência, para chegar a uma inteligência de um cara que nunca fez nenhuma universidade, igual eu, de medicina, não entendo nada. Mas a inteligência faz. E ela prova, através do resultado, que o negócio está certo ali. Ele diz, não, eu não vou perder por uma máquina dessa, não. Só que, no final das contas, assim como os smartphones na época, o povo diz, não gosto não, só gosto do meu lanterninha. Quem falou isso hoje está de smartphone, está de WhatsApp. Então, a maior barreira hoje é médico, né? E teve alguns detalhes também, como a Anvisa, mas como a inteligência ela não dá o diagnóstico propriamente dito, no sentido de chancelar, então não teve barreira nenhuma para implantar. Só ajudou, no caso. Só ajudou. Ela veio para ajudar, não veio para derrubar, Não veio para derrubar ninguém, era para ser um aliado. Entendeu? E diminuir esse tempo de atendimento entre a chegada do paciente
até a alta dele. Acho que o grande ponto é entender os benefícios, né? Exato. Porque se você olha para um projeto assim, como esse, é como ele disse, vai tomar o meu lugar. Mas não, ela vem para otimizar ainda mais o seu Agregar, né? tempo. Agregar, né? Agregar, exatamente. Hoje você vê a inteligência artificial faz tudo. Se a gente pegar essa imagem aqui de podcast, a gente vira bebê e falando, né? Doideira, pô. Os caras estão transformando Hoje já tá bem avançado. Imagina daqui a alguns anos, né? tudo. Daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, meu amigo. Ô, Tiago, voltando um pouco sobre o empreendedorismo, porque eu acredito que são duas mentalidades diferentes, do vendedor e do empreendedor, né? Hoje você consegue ainda ter uma mentalidade de vendedor nos seus negócios, implementar alguma coisa da visão do vendedor? Porque eu imagino que para empreender você tem que vender também, Sim. né? O vendedor, ele tem que ser empreendedor e o empreendedor tem que ser vendedor. Não consegue dividir. É igual quando o povo diz assim, deixa os problemas em casa. Não tem como separar. Vendedor é empreendedor, empreendedor é vendedor. Porque você tem que atender necessidade. Você tem que gerar necessidade. E tudo tem oportunidade. Só que tem um gatilho no empreendedor que eu sempre falo que empreendedor tem que olhar para onde todo mundo olha e enxergar o que ninguém enxerga. Todo lugar tem oportunidade, mas você precisa querer enxergar. Precisa estar preparado para enxergar. Entendeu? Você vai ver o que todo mundo está vendo, mas só você está enxergando. Esse aí é o tino para empreender. E você acha que o investidor, ele precisa ter esse feeling? Ou ele só tem que chegar com a grana mesmo? Cara, ele tem que ter esse feeling sim, sabe por quê? Ele não vai colocar a grana dele em algo que não tem uma projeção. Então, para ter uma projeção, para ter essa organização, ele tem que entender qual é a jornada de venda para poder alavancar. Né? Pelo menos Exato, espera aí. Quanto é o faturamento hoje? 1 milhão. Eu vou fazer um investimento aqui de 300 mil. Daqui a 2 anos, esses 300 mil vai se transformar em quanto? Esse aí vai ter um crescimento exponencial aí de 500%. Pô, o cara vai colocar 300, vai multiplicar vezes 5. Beleza. Só que, para ele chegar nesse número final, ele tem que entender de venda. Espera aí, qual é a jornada que vai fazer para alavancar esse faturamento? O que é o faturamento? É o vender. Entendeu? Então, o investir é justamente isso. Quem investe hoje em Bolsa de Valores, compra as ações, tem que entender de venda. Espera aí, como é que essa empresa vai me dar esse crescimento? Magazine Luiza, que foi aquela explosão. São duas coisas. A moeda da atenção e a moeda monetária. Onde tem atenção está o dinheiro. Onde tem atenção, o povo compra mais. Então, tem que ter esse feeling, né? Tem que ter esse feeling, senão se perde, né, no meio. E, ainda falando sobre esse tema, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Fora sem dinheiro. Fora o sem dinheiro. Tem o governo também, né? Que o governo ajuda, que é uma O governo beleza, é o né? sócio, né? Majoritário, sócio majoritário. Mas Se assim, deixar, leva tudo. eu digo assim, porque a gente, por exemplo, o podcast é um empreendimento. Então, a gente tem funcionários, contas, impostos. O que é que você poderia assim dizer, não, isso aqui é o que mata, é o que pode matar um empreendimento? É a falta de projeção, falta de organização. Peraí, você montou um negócio para vender para quem? Qual o público que eu tenho que atingir? Então, quando você entende, é muito simples. Eu sempre falo do porquê e o para quê. O porquê que eu estou montando e para quê. Qual o propósito disso aqui, a quem eu vou atingir e quem vai ser meu consumidor. Então é o seguinte, quando você tem isso, você consegue montar uma agenda. Vai ter dias aqui que você não vai ter espaço. Só que, peraí, como é que eu vou chegar nesse consumidor? Aí tem a estratégia de marketing, aí tem tudo isso, né? Então, se não adianta só abrir o negócio. Deu certo, porque muitos negócios dão certo para uns e o mesmo negócio dá errado para outros. Falta de planejamento. Acho que tudo tem que ter essa provisão, né? Você vê que a resposta dele bate justamente porque as pessoas elas olham a objeção, né? Aquilo que é o impedimento, vamos dizer assim, aquilo que pode colocar o negócio realmente a não acontecer. E o que é que ele está falando? Você tem que focar naquilo que vai elevar, naquilo que vai fazer com que o negócio cresça. Se você olha, está construindo alguma coisa na sua vida e você olha só para as dificuldades, para aquilo que pode trazer um prejuízo. Foi o que ele falou lá no começo, né? Foque no resultado, Focar né? no resultado. Você bateu no carro lá. As pessoas podem
pode falar do que você quiser, mas jamais elas falarão do seu resultado. Até você chegar lá, você vai ser banalizado, você vai ser hostilizado, você vai ser... Mas quando chegar lá, as pessoas vão dizer, o que foi que tu fez? Me ensina também que eu quero. Então, é sempre assim. Entendeu? Então, para você crescer, você tem que estar do lado de pessoas certas. Espera aí, mas onde é que eu estou e com quem eu estou? Tem lugares que você tem que sair da bolha. A gente nasceu aqui, eu chamo de síndrome de Gabriele, né? Eu nasci aqui, eu cresci aqui e vou morrer aqui. Não, você precisa estourar essa bolha. Faz o seguinte, eu sempre falo para até mentorado meu, eu disse, olha, quando você receber uma grana aí, faça o seguinte, ó, ou vá sozinho, ou leva a sua esposa, namorada, companheira, ou um amigo, vá para o melhor restaurante daqui. Porque ele vai sentir a ambiência, ele vai ver o comportamento das pessoas, porque as pessoas acham que o que muda o jogo é o dinheiro, e não é, são comportamentos. Você tem que se elevar nos comportamentos. Então, vai em lugares, uma Maria Antonieta da vida, um Tiago, de pessoas que são bem-sucedidas. Espera aí, como é que elas se comportam? Que comida que elas comem. De todo jeito, sabe por quê? Tem uma frase, e grave ela, o paladar não retrocede. Se você está acostumado, irmão, a comer só coxinha, vai viver na coxinha. Agora, quando você come algo melhor que ela, opa, eu quero dali para cima. O paladar ele não retrocede. Por isso que eu falo sobre ambiência. E, fora isso, também, para você crescer, principalmente nesse mundo do empreendedorismo, você precisa conhecer outros empresários bem-sucedidos. E todos eles, seja milionário ou bilionário, fazem questão de te ensinar. Porque a grande maioria começou do zero. A grande maioria começou com as dificuldades para chegar num determinado sucesso. Só que tudo é questão de mentalidade. Tudo é questão de mentalidade. Então, muitos lugares que para você tem que pagar o acesso. Sim. E muitos acessos eles não são baratos. Mas aí, pela sua percepção de valor para com o dinheiro, você diz, pô, é muito caro. Mas para aquela galera ali, o que você está achando caro é barato. Só que vai chegar um momento que o que você acha caro hoje, amanhã vai ser barato. Porque você tem que andar naquela ambiência lá. Saca? Tudo é questão de... Tudo é questão de percepção de valor. É show. Eu gosto muito de ver uns videozinhos do TikTok. Não sei se você já chegou a ver. O cara vai lá e compra uma paçoquinha com 50 centavos. Aí ele vai no sinal, vende a paçoquinha. Sim. E aí, com o dinheiro, já compra duas paçoquinhas. Já. Aí o Tiago falou disso. Qual é a maior dificuldade? Você falou, além de não ter dinheiro, né? Então, qual a dica que você poderia dar, olhando para aquela câmera, o pessoal que está em casa, quer empreender, tem um sonho, mas não tem grana, não sabe nem por onde começar? Qual a dica que você daria para esse pessoal? Primeira coisa, seja um bom intraempreendedor. Você sempre vai trabalhar para alguém, mas sempre faça muito mais do que você é pago para fazer. Segundo, se você quer empreender, ele falou sobre a paçoca. Compra uma por R$1, vende por 2. Vai lá, compra outra, 2 por 2. E muitas pessoas acham que empreendem, mas não é empreender. Gasto apurado, pensando que é lucro. E cuidado para não cair na vaidade. Compre barato, venda um pouco mais caro e saiba para quem vender e onde vender. Isso é uma receita mínima para você chegar onde você quer chegar. Mas quanto mais dinheiro você ganha, você não tem que ficar na mentalidade de quando você não tinha nada. Obviamente, isso é diferente de humildade. Humildade você tem que ter, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais perante a Deus. Não tem diferença. Mas a mentalidade ela tem que acompanhar. Quanto mais dinheiro você tem, mais acesso você vai ter, mais um carro melhor você vai ter, mais uma casa num condomínio você vai ter. Então é o seguinte, você tem que ter essa constância. E não se perca com pessoas. Tem pessoas que estão do seu lado te incentivando, daqui a pouco são as mesmas que vão querer te dar a rasteira. Isso é dentro de qualquer ambiente, família, amigos, em qualquer lugar. Então, para empreender, não é difícil, é só ter força de vontade, é só saber onde você está e onde você quer chegar. Porque quando você sabe onde você está com os 2 pés no chão, você não está flutuando. Espera aí, eu estou aqui, mas para chegar lá,
eu vou chegar, não sei como, mas Deus, ele coloca o caminho. Coloca o caminho, traz as pessoas, as oportunidades, né? Tudo depende, como você falou, da mentalidade. Quando a gente Exatamente. se coloca... Tudo que você mentaliza, você materializa. Talvez você pare hoje e diga, peraí, carro, por exemplo. Hoje eu tenho uma BMW 320, nova. Mas outro dia eu disse, porra, eu sou doido por um Celta. Meu primeiro carro foi um Celta. Para mim era o meu carrão. Mas só que quanto mais você tem, porque a gente troca. Porque a gente vai evoluindo. Isso. Então, você tem que... É um platô. Você sobe, entra num platô. Peraí, o que é que eu faço para melhorar? Se o processo estiver errado, você volta. Isso é na vida e nos negócios. Pô, deu certo, vou para o próximo nível. Entra num platô. E aí você sempre tem que fazer essa análise. Então, na vida pessoal, na vida amorosa, na vida espiritual, você tem que saber onde você está e onde você quer chegar. Irmão, se eu estivesse em casa, eu já tinha compartilhado com a família, com a galera do... Com certeza. Pede aí, pessoal, aí, pô, porque... Vai dar certo, vai dar certo. Compartilhar, curtir. Comentar esse podcast, porque, meu amigo, aqui eu já destravei aqui Já recebi a porção. a porção do dia já foi derramada. Mas aqui eu estou aprendendo demais com vocês também. Yeah? Na verdade, é uma troca, né? É verdade, é verdade. Antes de você me fazer a pergunta, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tá. Quanto tempo vocês têm de A podcast? gente tem aqui... Ah, pensei que era o podcast agora, Não, você está não. perguntando. Quanto tempo A vocês têm? gente tem aqui 2 meses já, Jardel. Vai fazer 2 meses. Fazer 2 Vocês meses. então sabem onde estão. Sim. Sim, Não é sim, sobre sim. localização, não. Sim, sim. Não, É não. sobre tamanho. Isso. E onde vocês querem chegar nos próximos 2 anos? A gente sabe, sim. A gente sabe. A gente sabe. Vai levar, porque eu também não posso abrir muita coisa, né? Claro. Mas assim, mas a gente sabe. Então, isso é que é importante, é esse norte, é esse caminho. Porque primeiro você coloca os pés e Deus coloca o caminho. E quando você entra nesse caminho, meu amigo, não tem como voltar. Mais uma vez eu falo, o paladar ele não retrocede. É verdade. Show de bola. Se você estivesse agora a pergunta, se você estivesse no nosso lugar, qual a pergunta que você faria que não foi feita? Velho, são tantas perguntas, é muito relativo isso, né? Acho que é mais pelo contexto. Mas se for fazer uma pergunta para mim mesmo, eu poderia dizer a você a pergunta que eu faria para mim. Eu peguei ele Mas talvez a gente... Agora eu peguei. A gente fez as pergunta perguntas aqui- tudinho, não tem problema, é A isso? pergunta que eu faria para mim é: qual o tamanho do seu sonho? E eu responderia para você: hoje eu estou realizando um sonho. Amanhã Glória a eu Deus. quero realizar mais um sonho. E o sonho, ele é diário. Entendi. Porque quando você quer um sonho grande, é como se fosse uma escada. Entendi. Você não vai sair do térreo... E vai chegar pra o lá de uma décimo- vez, é não, isso? Você não começa nada Todo pelo dia você vai telhado. realizando o sonho. Então, todo dia, para eu chegar lá onde eu quero chegar, eu tenho que realizar pequenos sonhos. E esse é o detalhe. Você tem que fazer a comemoração das microconquistas. Tem pessoas que só querem Só quer o auge. a conquista grande. Não, meu irmão. A conquista ela é pequena, é tijolo a E tijolo. é valiosa, né? Exatamente. Aí tudo vai depender da intensidade do seu trabalho, né? Porque quando a gente fala de mentalidade, se você for falar para um trabalhador, e eu tenho a peãozada lá, diz bem assim: ó, patrão, meu final de semana eu não troco por nada, eu quero a carne e o churrasco. E o empreendedor, ele não tem dia, não tem hora, não tem sol, não tem chuva, porque ele diz: espera aí, eu posso trabalhar de manhã, de tarde ou de noite, mas daqui, nos meus próximos 15 anos, 20 anos, eu sei onde eu vou estar e nem vou precisar estar fazendo mais nada disso. São pessoas que vão gerar essa energia para mim. Entendi. Para fechar, eu queria perguntar o que é que você projeta para o seu futuro como empreendedor? Qual é a sua visão, por exemplo, daqui a 5 anos eu quero estar nesse ponto? Olha só, daqui a 5 anos eu quero montar uma holding de negócios. Eu quero ter vários negócios. Eu quero fazer o gerenciamento através de dashboard, o gerenciamento de negócio. Tu pensa em ecossistema? Exatamente, no ecossistema. Mas tem alguns negócios que são diversificados, porém, cada um eu entendo como módulo.
Cada um eu tenho que montar esse ecossistema para que o cliente ele fique com essa retenção Explica comigo. para o pessoal que está em casa mais ou menos como é que funciona um ecossistema. Vamos lá, o ecossistema, digamos que você vende... Diz um produto aí. Celular. Digamos que você vende celular. Se você vende só o celular, o cliente ele vai necessitar de comprar uma película, uma capinha. Se você não tem para vender, ele vai do cara do seu lado e vai em algum lugar comprar. Como é que você monta esse ecossistema? Espera aí, você vendeu o telefone, vendeu. O chip também vendeu. Não para por aí. Você tem que ter a película para vender, você tem que ter a capinha para vender, tem que ter o cabo para o carro, o carregador para o carro. Ou seja, você tem que fazer a retenção do cliente naquele lugar. Ou seja, você montou um ecossistema do seu produto para que o cliente ele não saia de onde você está. Tem gente que só quer vender aquele produto e está tudo E bem. tchau, né? Não, você tem que montar o seu microecossistema. Assim também são nas empresas, como, por exemplo, construção civil. Não é só construir, espera aí. E a pintura? E a alvenaria? E A manutenção a também. manutenção? E o ar-condicionado? Ou seja, tem muita Vários coisa, várias ramos. frentes. Tem pessoas que hoje constroem galpão, só montam o esqueleto do galpão, mas quem vai fazer a cobertura? Então, você tem que entender que tem que ser do chão ao pronto. Aí você monta o ecossistema completo. Show de bola. Tiagão, queria agradecer Eu que agradeço. sua presença. Já passou Ei, mais de irmão. quanto tempo aqui, hein? A gente... 1h e um pouquinho, né? Sério, velho? Sério, passa Foi. rápido. Passou rápido. É mesmo. Agradecer, Tiagão, sua presença, né, David? Com certeza. A presença, a troca de conhecimento, né? Apesar que você expôs mais conhecimento do que a gente. A gente só saiu completando aqui devagarzinho. Mas, na verdade, não deixa de ser uma troca, porque tudo que você entendeu que possa ser relevante na sua vida, primeiro aplique, para depois ensinar. É verdade. Se eu falei alguma coisa que fez sentido para a vida de vocês, assim como eu vi coisas que fez sentido para a minha, primeiro vamos aplicar, vamos prosperar com isso para depois mudar a vida de alguém. E eu sempre saio de casa com um propósito. Eu digo, se eu tocar no coração de alguém, pelo menos um, eu já ganhei o dia. Glória a Deus. Esse aí, para mim, é a maior virada de chave. Glória a Deus. E eu posso dizer a você, tem um cara bem diante de mim, justamente isso aí. Ó. Participou de um evento comigo, no Hackathon. Hoje é um grande empreendedor, tem agência, e me acompanha lado a lado, e está crescendo pra caramba, e está junto comigo aí. É isso aí. Show de bola. Então, valeu. Esse foi o nosso Elevar Podcast de hoje. Esse é o número qual? 4? Não, acho que é o 6, eu acho. Eu sei já. Por aí, 5, 6. Estamos andando. Mas então é justamente isso, coloca na ordem. Deus, saúde e família, e o resto vem. É isso aí. Valeu, pessoal. Então, você que está em casa, curte, comente e compartilha esse podcast. E até o próximo. Valeu, Tiagão. Valeu. Valeu. Elevar.